A Escritura afirma que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso implica que não há nada que possa ser usado para nos condenar. Lá em Isaías, o Senhor, pela boca do profeta, diz que se alguma coisa se levantar contra nós, isso não procederá dele no sentido ético, no sentido de que Deus não aprovaria nenhuma arma forjada contra nós que cremos nas suas promessas. Assim, não existe nenhuma condenação para nós hoje e também não haverá nenhuma condenação para nós depois da morte. A disciplina que nós participamos aqui, está em Hebreus, também no Salmo 89, e Hebreus no capítulo 12 e 13, e Paulo fala que aquele que planta na carne, colhe na carne. Depois que nós morremos, a Bíblia fala que nós estamos com o Senhor, e também afirma que já não há condenação, nós já temos a vida eterna, e que o Senhor completará a obra que começou em nossas vidas. Não há na Escritura nenhuma afirmação de que a disciplina de Deus se prolongará depois da nossa morte. E a Escritura nos ensina a não ultrapassar o que está escrito. Então nós não podemos afirmar que há uma disciplina para o crente depois da morte, pois a Escritura afirma que aquele que planta na carne, colhe na carne. E a Bíblia diz que nós vamos habitar com aqueles espíritos justos aperfeiçoados. Na verdade, nós já chegamos a esse monte Sião. Então, são os justos aperfeiçoados no espírito. Ou seja, o interior deles, o homem interior deles, ele é aperfeiçoado. Nós também, a Bíblia diz que Deus nos aperfeiçoou, Jesus nos aperfeiçoou para sempre. Hebreus capítulo 10. Então, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia. E o homem interior ele é criado segundo a imagem de Deus, que é justa, santa e verdadeira. Ou seja, o homem interior não pode ser disciplinado por Deus por ser justo. A Bíblia diz que não é injusto. Então, não haverá disciplina para o crente após a morte. E ainda mais com o corpo glorificado, onde ele será semelhante a Jesus Cristo quando ele ressuscitar. A Bíblia diz que quando ele se manifestar, nós seremos como ele. Isso diz respeito à nossa reunião com Cristo. Portanto, não há purgatório, também não há disciplina de Deus em um milênio literal. Como eu já afirmei em outros lugares, o milênio literal não existe, mas não é esse assunto do vídeo. O vídeo se refere a uma disciplina de Deus depois da morte, não existe. Mas hoje, ainda assim, o crente pode ser disciplinado por Deus. E nós somos participantes dessa disciplina, está escrito em Hebreus, e o crente pode ser disciplinado dependendo da gravidade do que ele faz, até mesmo com a morte. Em 1 Coríntios 11, nós temos um exemplo de pessoas que ficaram doentes, inclusive morreram por desobedecer a Deus e por não agir de acordo com amor e nem com prudência.